Uma empresa farmacêutica produz certo medicamento, o qual é formado por 4 componentes, conforme indicado na tabela 1. O custo do grama de cada um dos componentes desse medicamento também é apresentado nessa tabela. Então, a tabela 1, tem que saber ler tabela, né? Composição do medicamento. O componente A no medicamento vai 200 miligramas, a unidade, a quantidade em miligramas. Quem não lê tabela direito e lê só aqui, não olha o título, já sai perdendo, né? Porque aqui a quantidade em miligramas, ou seja, 1 milésimo de grama, então vai 200 miligramas no medicamento. E o custo em reais por grama, não é por miligrama, é quanto custa o grama desse componente químico aqui. Acho que aqui, é bom, do componente é R$ 700 a grama. Você vê como é caro, né? Então, R$ 700 o grama, perdão, a grama, o grama. R$ 700 o grama desse componente. Só que eu não preciso nem de 1 grama, preciso de 1/5 de grama, é 200 miligramas. Mas mesmo você vê que o medicamento não é barato, não, o custo dele. Então, observe que você tem que converter isso aqui ou para grama, ou esse aqui pelo preço por miligrama. Que R$ 700 é para cada grama, para cada miligrama é 1 milésimo disso, né? Porque é 1 milésimo de grama que é 1 miligrama. Então, se é R$ 700 por grama, é o quê? Divide por 1.000, R$ 0,7 por miligrama, né? Cada miligrama custa 1.000 vezes menos do que 1 grama, porque é 1 milésimo do grama, tá? Isso vale para todos, né? Isso vale para todos. Se é R$ 500 o grama, é 0,5 dividido por R$ 1.000 por cada miligrama. Se é R$ 300 cada grama, é R$ 0,3 dividido por 1.000 o miligrama, tá? E aqui é R$ 0,12 por miligrama, que é o que eu vou fazer, vou usar. Continuando, que é o componente B, o componente C, todos eles juntos, com essas quantidades, né, formam o medicamento. Para a produção do próximo lote do medicamento, a empresa terá um gasto diferente para fabricá-lo, pois os custos de alguns componentes sofreram alterações, conforme a tabela 2. Composição do medicamento e a variação do custo em porcentagem, aqui que entra a parte percentual. E como você lê essa tabela? O componente A mais 7%, significa que o componente A teve um aumento de 7% no seu valor. Já o componente B teve menos 5%, ele teve uma redução de 5%. O componente C, zero de alteração, ele manteve o mesmo valor. E o componente D teve um aumento mais de 10%. Ele pergunta qual é o aumento em reais no custo do medicamento. Eles querem só o aumento, isso aqui não quer o custo novo, essa é a grande charada. E nem quer saber o aumento, ele quer saber o aumento em reais, não quer o aumento em percentual. Então não precisa saber o valor de referência, seria o valor antigo, que tomaria tempo. Basta eu calcular quanto foi o aumento total do medicamento, fazendo os aumentos ou reduções de cada parte. Tá? Note a DOT, considere que os outros custos de produção permanecem inalterados, ou seja, o que aumentou no custo dos componentes é o que aumenta no medicamento, porque o resto da produção, maquinário, pessoal que você tem que pagar para fazer o medicamento não teve alteração. Então é tudo por causa do valor ou seja, o repasse, o custo, repasse não que aqui falando no preço de custo. O custo do medicamento aumenta exatamente o que aumentou ou reduziu o que reduziu cada componente. Então vou até fazer aqui, ó. Eu só quero saber o valor do aumento em reais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o aumento com cada componente. Então, veja bem. Quanto que eu gastava com o componente A? Eram 200 miligramas a R$ 0,7 o miligrama. Então, era 200 vezes 0,7. 70 centavos cada miligrama vezes 200. Então, você tem uma ideia, só de componente A para um medicamento, você gasta 7,70, R$ 140. Só de componente A para um medicamento você gasta R$ 140.
Então, vai ficar 200 vezes 0,7. Esse é o valor que eu gastava, só que eu quero quanto que aumentou. Aumentou 7%. Então, eu quero 7% disso. Porque eu não quero saber o valor final, percebe? Eu quero saber só o quanto foi o aumento. E o aumento foi 7% em cima desse valor aqui, que é o que eu gastava com o componente A. Já que o componente A aumentou 7%, o meu custo com o componente A aumentou 7%. Se esse era meu custo com o componente A antes do aumento, para saber quanto foi o aumento, se eu quiser saber quanto é o valor depois do aumento, era 1 mais 0,07. Mas como eu quero saber só o aumento, basta pegar e multiplicar por 0,07. Isso aqui está escrito que é 7% do meu custo inicial. Ou seja, foi quanto o aumento, foi só, aqui está só o aumento do custo, não está o custo total. Porque a questão que é só o aumento. Então, isso aqui eu vou somar. Somar não, vou reduzir, porque aqui teve uma redução, né? Então é menos 5% do valor que eu gastava com B. Quanto eu gastava com B? Eram 70 miligramas, com cada miligrama custando 50 centavos. E aí teve uma redução de 5%, 0,05. Então houve essa redução de custo total devido ao componente B ter abaixado de preço. E teve esse aumento devido ao componente A ter aumentado de preço. O C eu nem preciso colocar na equação, porque não alterou, então não teve aumento nenhum. Então é mais zero aqui, não preciso colocar. Porque seria 130 vezes 0,3 vezes zero. Então acaba ficando zero o próximo termo aqui. Então nem preciso colocar o componente C, porque não teve alteração. Mais o aumento do componente D, que foi de 10%. Quanto eu gastava com D? Eram 100 miligramas. Com o preço do miligrama 0,12 vezes 0,1, 10%. Acabou, gente. Equacionei usando porcentagem. Isso aqui, se eu fizer a conta, já é a resposta. Vamos lá? Vamos pegar esse 200. Vou usar para tirar as vírgulas aqui, ó. Técnica, agora técnica de continha. Tira 100 daqui e empresta aqui, ó. É como se eu dividisse desse fator e multiplicasse nesse aqui. Por quê? Eu trabalho com inteiros. Aí fica 2 vezes 0,7, ou melhor, deixa eu ver que conta que eu fiz aqui para já ir. Aí se reduz a quantidade de vírgulas na conta. Eu nem sei, fiz tão rápido aqui. Tá, mas tá aqui. Eu não fiz a conta, eu fiz de cabeça, tá? Cabeça melhor. Então vai ficar 2 vezes 7 vezes 0,7. Fazer logo 14 vezes 0,7. Pronto. Aqui ficou 2 vezes 7, 14 vezes 0,7. Menos, aqui eu vou pegar. Vamos pegar esse 10 emprestado aqui. Vou tirar daqui e dar para esse, né? Divido por 10 aqui, multiplico por 10, tiro com uma, coloco com a outra. Fica 7 vezes 0,5 vezes 0,5. Aqui ficou 0,5, dá 0,25. Dica de para facilitar a conta. Mas, aqui o 100, eu vou pegar e emprestar para o 0,12. Então, eu divido aqui por 100. E aqui eu coloco 100. Eu faço 100 vezes 0,12, né? Vai dar 12 vezes 0,1. Pronto. 14 vezes 0,7. 14 vezes 7. 7 vezes 4, 28. Vão 2. 7 vezes 1, 7. Com 2, 9, 98. Tem uma vírgula, então é 9,8. Foi o aumento, foi R$ 9,80 de aumento no custo do medicamento, porque o componente A aumentou 7%. Aumentou quase em R$ 10 o valor do medicamento. Aí teve uma redução de 7 vezes 0,25. 0,25 vai ser no 25. Dá vezes 4 dá 100, só que é vezes 7, então tem mais 75, 175. Só que tem duas casas decimais, 1,75. Então teve uma economia, uma redução do custo, do componente B abaixou 5%, no custo do medicamento de R$ 1,75. Mais o aumento de 10% no D, que não vai ser um aumento, porque como ele usa só 100 miligramas, perde 200 do A, e ele custava mais barato, era só R$ 120 o grama, vai dar 1,2 aqui, né? Vezes 0,1, R$ 1,20 que aumentou o custo por causa do aumento de 10% no componente D. Então pega 9,80. Vamos colocar aqui tudo em reais, vou colocar duas casas decimais, fica mais fácil.
R$ 9,80 com R$ 1,20 vai dar R$10,80, R$11. Menos R$ 1,75. Tira R$ 1, fica R$10, tira 75 centavos, fica R$ 9,25. R$ 9,25. Pronto, tá aqui o aumento. O medicamento, no final das contas, acabou seu custo aumentando em R$ 9,25 por causa dessas variações dos seus componentes. Legal? Gabarito. A de amor.